paz do Senhor a todos. Amém. Eu sou Nana. Eu sou Giovanni, sou o marido da Nana. E estamos aqui para contar o testemunho que Deus restaurou o nosso casamento, uma experiência que tem o objetivo de edificar a fé de outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente passou. Exatamente, para a honra e glória de Deus, nós estamos hoje aqui unidos, transformados, com casamento restaurado há cerca de 4 anos. Em 2015 passamos por um deserto, por uma complicação em nosso casamento, onde chegamos até mesmo a ficar separados, e Deus operou o milagre, Deus transformou a minha vida e nos restaurou o casamento, e estamos, para a honra e glória de Deus, hoje aqui unidos, com quase 10 anos de casamento no total, louvando a Deus juntos e glorificando o nome dele por essa restauração. Glória a Deus! E a obra que o Senhor faz, meus irmãos, é uma transformação completa. O Senhor entrega a obra por completo quando confiamos nele. Hoje o nosso casamento está ainda mais estruturado, porque foi estruturado pelas mãos do Senhor. Verdade. Glória a Deus. E Deus pode transformar o casamento de vocês que estão nos vendo também. Não sabemos qual é a fé que você professa, mas o nosso propósito aqui é passar sobre o que realmente Deus quer para nossas vidas. O propósito de Deus num casamento é o que Ele uniu, que não separe jamais o homem. Então Deus une o homem e a mulher uma só vez, transforma em uma só carne e é para todos sempre. Somente a morte pode separar. Assim a gente professa no dia do nosso casamento, não é em vão, é um mandamento de Deus para nossas vidas. Divórcio, meus irmãos, não é a vontade do Senhor. Segundo casamento, também não. Quem está no segundo casamento e o cônjuge está em vida, esse casal está em adultério, né, Exatamente. Exatamente. O propósito de Deus para a vida de cada um de nós é que possamos constituir uma família e seguirmos até o dia realmente que não estivermos mais em vida, né? Quando só a morte nos separe. Então, você que está aí buscando de Deus, você que está passando por uma complicação no seu casamento, busque de Deus. Busque, vá realmente buscar qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Clame a Ele, entregue nas mãos de Deus todo o sofrimento que você tem passado. Não sei qual é a dificuldade, mas Deus conhece. O mais importante é isso. E o propósito do relato da nossa experiência é justamente esse, para que você conheça que o poder de Deus, tenha certeza que o poder de Deus pode transformar o homem, pode transformar a mulher e restaurar os casamentos. É verdade, meus irmãos. O início desse processo de separação foi que antes dessa separação nós havíamos feito uma aliança com o Senhor, estávamos nos caminhos do Senhor Jesus e nós desviamos por aborrecimentos ali, com o homem, não tivemos sabedoria como novos convertidos, acabamos aí por distanciar do Senhor. Foi aí que Satanás achou brecha, irmãos, para poder investir contra o nosso casamento. E hoje em dia, irmãos, quando você que está assistindo o vídeo, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, quando a gente não está nos caminhos de Deus, o que mais tem no mundo aí é facilidades para poder nos encantar. O homem e a mulher vai envelhecendo e o seu companheiro ou a sua companheira começa a observar de repente uma outra pessoa, ou até mesmo eles tentam justificar, não tem mais a compatibilidade, ou não tem compatibilidade de gênios, né? Existem tantas justificativas hoje em dia aí para que os casamentos sejam desfeitos, e isso jamais vai ser o propósito de Deus. E a ordem do Senhor na sua palavra, Ele nos traz, é que não se case, mas que se casar, não se separe, porém se separar, que reconcilie ou que fique só, irmãos. Exatamente. Então, meus irmãos, vocês que estão assistindo este vídeo, conheça, busque de Deus. Se vocês quiserem, vai ler a Bíblia, busque realmente conhecer ali na íntegra o que Deus quer para nossas vidas, né? Os mandamentos deles. E quando estivermos ali em obediência e estivermos
buscando a Ele em oração também, Ele vai transformar a sua vida, vai transformar a vida do seu companheiro, da sua companheira e restaurar a família de vocês. É importante destacar, irmãos, que a prioridade número 1 na vida de um cristão deve ser o Senhor, a vida espiritual, estar ali bem alicerçada na oração, na comunhão com o Senhor, para que não venha dar brecha para Satanás, porque Satanás está a todo instante nos observando, bramando, procurando a quem possa tragar, meus irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos no Espírito para que possamos resistir às tentações malignas. Verdade. E no casamento da gente, quando chegou no ano de 2015, nós passamos por esse tormento, essa tribulação, justamente porque não estávamos ali no propósito de Deus, não é verdade? Então, quando o inimigo encontra a brecha, ele vai tentar desestabelecer, desestruturar a vida conjugal, a vida matrimonial de cada casal. Justamente porque o inimigo não quer ver a gente feliz, ele não quer ver a gente prosperando em uma família. Então foi quando a gente passou por esse deserto, essa complicação, chegamos a passar 6 meses praticamente afastados, mas é o poder de Deus que transforma. Minha esposa vai contar um pouco como se deu essa etapa tão turbulenta de nossas vidas e a transformação como ocorreu também. Naquela época, irmãos, a nossa fé em Deus estava morta, estávamos mortos espiritualmente, estavam ali sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração ao Senhor. Mas nós achávamos que de nós mesmos nós íamos encontrar a paz, a felicidade e que nenhum mal ia nos atingir. E foi naquele período que desestruturou o nosso casamento, foi desestruturado porque o inimigo entrou com as suas setas malignas para causar essa separação, irmãos. Em 2015, nós estávamos já em uma cidade por conta de questões de trabalho. Fomos lá, só eu e minha esposa estávamos morando lá. E durante um período de trabalho, o inimigo começou a transformar, a modificar o meu comportamento em relação à minha esposa. Não estava ali mais valorizando o meu casamento como sempre valorizava desde o início, e acabou que algumas situações foram levando a gente ficar cada vez mais com contenda, com conflito dentro de casa. Antes dessa situação entrar nessa desordem total, nós estávamos vivendo em perfeita comunhão, em muita união ali dentro do nosso lar. E de um momento para outro, irmãos, foi assim, de um dia para o outro. As discussões começaram a acontecer, meu esposo começou a priorizar mais o trabalho do que o casamento, do que a nossa vida familiar, chegando cada vez mais tarde em casa, e aquilo ali acabou ocasionando discussões entre a gente. Eu discordava, eu achava que ele deveria trabalhar ali o suficiente, fazer as suas responsabilidades e depois priorizar vir para casa. E aí, meus irmãos, a situação foi tomando uma proporção tão grande, de forma tão rápida, que chegou a essa situação. Exatamente. E quem está passando por essa cegueira, por essa situação de que às vezes está enfrentando um problema no casamento, começa a encontrar dificuldades e começa a encontrar outras atividades ou outros convívios que traz uma certa aparente alegria e que começa a colocar como se houvesse uma dificuldade, algo ruim no casamento. Mas você vê que a história do nosso casamento, como pode também ser a história do casamento de alguns que estão nos assistindo, ela é realmente uma união, onde o homem e a mulher estão ali buscando a felicidade. E nós tínhamos a felicidade, mas naquele momento eu não conseguia mais nem enxergar essa felicidade. Achava tudo muito complicado, que o casamento, que minha esposa estava me cobrando muita atenção, e eu querendo ali, achando, na minha enganação, né, achando que não. O certo para o nosso casamento, então, já que não estamos dando certo, é eu me dedicar cada vez mais ao trabalho e não me importa se vou enfrentar ali essa situação e se até mesmo vou chegar à separação, que foi cada vez mais se agravando essa situação.
É verdade, irmãos. E nós tiramos de aprendizado muitas coisas, dentre elas de que a vida espiritual, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, deve ser nossa atividade principal, nossa prioridade principal. Em segundo lugar, vem nossa família. O trabalho é importante, meus irmãos, sim, né? Mas não devemos priorizar a nossa vida profissional e deixar essas outras áreas que são prioritárias sem nenhuma dedicação. Exatamente. E eu estava ali numa situação que comecei a ficar frio com minha esposa, né? Lógico, primeiro de tudo a gente já estava frio espiritualmente. A gente não estava buscando, não lia a Bíblia, não ia congregar numa igreja, não estávamos buscando a presença de Deus, não orávamos, e acabou que eu comecei a ficar cada vez mais frio, mas sem estar ali na alegria com minha esposa. Foi uma obra tão maligna que foi em cerca assim, de 10 dias, 15 no máximo, né? Entre as discussões e a separação. Chegou um dia que a gente discutiu em casa, ele falou, você está atrapalhando minha vida profissional, a gente não vai dar mais certo. E naquele momento eu me desesperei, né? Tentei lembrar para ele o quanto que o nosso casamento é abençoado, o quanto que deveremos sim continuar. Só que daquele momento ali em diante, a partir daquele dia, ele já estava realmente assim decidido, com o coração endurecido para buscarmos, né, nos unir mais, realmente rejeitando, dispensando nosso casamento. Isso. E assim, todo casal, quando ele está ali em desenvolvimento, eles são juntos, né, unidos, até mesmo na questão profissional. Se a gente mudou ali para aquela cidade, como pode estar acontecendo na vida de vocês que estão nos assistindo, às vezes vocês passam por mudanças ou sai de um trabalho, vai para outro, vocês compartilham com seu cônjuge, com sua cônjuge. Então assim, a gente compartilhava muito todas as etapas de nossas vidas, todos os passos profissionais que a gente estava dando, a gente compartilhava. E ingressei naquele trabalho, a gente mudou de cidade, justamente algo compartilhado. E naquele momento eu cheguei até mesmo de proferir, como minha esposa relatou agora, de que ela estava atrapalhando a minha vida profissional, como se algo que a gente desenhou e planejou juntos fosse algo que não seria mais importante para o casal, e sim apenas para a minha pessoa. Você vê como é enganação, como o homem às vezes, ou a mulher às vezes, passa por essa situação e não enxerga aquilo que realmente é importante na vida dele, que é o casamento. É verdade. Então, dando prosseguimento, após essa discussão que tivemos, no dia seguinte, a partir desse dia ele já foi dormir no outro quarto, diferente, e no outro dia ele foi trabalhar, deixou a aliança em casa. Quando eu vi a aliança, irmãos, aquilo me deu um desespero tão grande. E eu liguei para ele desesperada, né, querendo que ele viesse para casa para a gente conversar, se acertar. Fiquei desesperada, mas ele muito resistente até chegou a proferir que não ia voltar atrás mais. No meu íntimo, eu estava ali tomando a decisão certa. Eu sei que possivelmente quem está nos assistindo é quem está buscando o casamento se restaurar, né? Está ali batalhando pelo seu casamento. Não sei se já está desestruturado ou se está passando por um tormento desse, mas você está batalhando para que seu casamento seja restabelecido. E quem está decidido às vezes a querer destruir o casamento, na verdade conduzido por uma intenção que não provém nem de Deus e não é o homem sozinho que está ali agindo, ele está ali influenciado por um espírito maligno, por algo que realmente vem a contrariar a vontade de Deus. Ele está ali cego, ele está agindo ali pelo impulso, pela raiva, achando que a razão é com ele. Vocês que podem estar aí passando por isso, vocês podem olhar às vezes a atitude do seu companheiro, da sua companheira, de que como se ele tivesse todo completo de razão. E naquele período lá eu achava que eu estava com razão. Não, tá me cobrando demais sobre o trabalho, a gente só tem brigado. A solução é separar.
naquele período, né? Eu achava isso. Cheguei, tirei a aliança, como já tinha dito na noite anterior. Não, vamos separar, a gente não tá dando certo. Então cheguei, tirei a aliança, deixei lá em cima da mesa para que aquilo tornasse a situação ainda mais complicada e transformasse ainda o nosso casamento em mais guerra. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia ali, minha esposa começou a perceber o quanto estava fora do controle a minha atitude. Então, irmãos, aquele mesmo dia que ele deixou a aliança, eu liguei para minha mãe, expliquei para ela a situação, né, que estava acontecendo. Na mesma da hora que ela estava a mais ou menos 600 quilômetros de distância, ela foi para aquela cidade, né, aflita. E ali ela chamou ele para conversar, né, para tentar entender o que estava acontecendo. Chegou até a procurar ele, se tinha alguma mulher envolvida, que o que tanto minha mãe quanto eu imaginamos é que tinha uma mulher envolvida, que ele já estava envolvido com outra pessoa e que isso era o motivo da separação. Então minha mãe foi conversar com ele e ele realmente chegou para ela e falou novamente o que ele já tinha falado comigo, que não teria volta, que a gente não dava mais certo e que ele não queria mais dar continuidade ao casamento. E nesse período, nessa conversa aí, esses dias que minha sogra foi lá conversar comigo, a intenção, a decisão minha era de que era separar. Eu acreditava, não, eu não estou sendo feliz, a gente não está conseguindo se entender. E lógico, no momento que você está passando por isso, quem está provocando a separação, ele começa a observar outras pessoas e achar, não, realmente, outras pessoas podem me fazer mais feliz, de repente eu posso encontrar uma mulher que me faça mais feliz. Isso tudo enganação do diabo para que o casamento seja destruído, né? Um casamento, uma união feita por Deus, selada por Deus, seja destruída. E a partir daquele momento eu disse para minha sogra, oh, não quero mais, realmente não estamos dando certo, não tenho nenhuma mulher, não estou me envolvendo com nenhuma mulher, mas minha intenção realmente é desfazer o nosso casamento. Infelizmente a gente passou 6 anos casado, isso naquela época, né? Hoje eu até me envergonho de relatar isso, mas só estou aqui passando para vocês para que vocês conheçam o poder de Deus, que Ele pode transformar até mesmo quem tem um coração duro, quem está hoje aí às vezes lhe jogando os pés, lhe humilhando, lhe afrontando, discutindo com você, seja quem for aí, se você que está buscando é mulher ou se é homem, é seu companheiro ou sua companheira que está provocando essa separação, ele pode estar te humilhando, te afrontando, ofendendo você, como se você não valesse mais, não tivesse mais importância. E era o que eu fiz contra a minha esposa. Eu já pedi perdão a Deus, pedi perdão à minha esposa, para a honra e glória dele, nós estamos bem hoje, desde a restauração do nosso casamento. É verdade, irmãos. E aí, uma enganação, né, de Satanás, o inimigo, ele traz uma cegueira muito grande, né? A pessoa passa a acreditar que não tem mais amor, que não tem, que está ali totalmente amortecido, que não existe sentimento mais. O inimigo, ele é astuto, ele é muito astuto. Então, a partir daquele momento, quando minha mãe me viu, né, naquela situação ali, muito chorosa, muito triste, a gente foi para nossa cidade, né? Fomos para lá e chegando lá, irmãos, aproximadamente um mês, né? Que eu estava lá, algumas pessoas conviviam comigo, tentavam me colocar para cima, não fica assim não, levante a cabeça, isso aí vai passar, né? Você vai conhecer alguém melhor que vai te fazer feliz. Então, sempre veio aquela enganação durante esse um mês. Eu não me relacionei com outro homem, mas tive sim contato, né? Naquela época eu usava redes sociais, coloquei que estava solteira. E na minha cabeça, durante aquele momento, eu fiquei por um tempo também me sentindo humilhada, rejeitada, estava sofrendo sim. Na primeira semana que eu cheguei lá na minha cidade, eu chorava muito, ficava de cabeça baixa. Mas depois fui me erguendo, pensei, vou superar, vou dar a volta por cima, vou encontrar outra pessoa que me dê valor. Foi esse meu pensamento, comecei a conversar nas redes sociais com outros rapazes e foi assim, irmãos, uma cegueira naquele momento também. E nenhum momento aí, a partir daí, até aí, eu não pensava em Deus, não pensava, estava ali na frieza espiritual.
E a gente já conhecia a palavra de Deus. Nós já tínhamos tido, como minha esposa relatou no início do vídeo, uma experiência com Deus. Desde o nosso casamento, nós já tínhamos buscado a presença de Deus, orávamos, tínhamos uma vida, um certo período do nosso casamento, desses 6 anos iniciais, nós tínhamos uma vida de intimidade, de proximidade com Deus. Mas naquele período que vivemos essa aflição, nós tínhamos já cerca de 1 ano aproximadamente sem qualquer propósito com Deus. Tínhamos nos aborrecido com algumas questões e tínhamos nos afastado. E é aí que a situação se enfraqueceu. No nosso casamento, o inimigo ele é tão astuto que ele foi mexer justamente naquilo que ele sabia que poderia nos tirar da presença de Deus e nos fazer ainda mais estar afastado de Deus. Então minha esposa foi para a cidade dela, eu continuei lá naquela cidade e ali achando que tinha tomado a decisão certa, e passamos aí quase 1 mês sem praticamente se falar. Ela estava lá na cidade dela acreditando que precisava reestruturar a vida dela, né? Reerguer a vida dela. Lógico, quando você passa por uma situação dessa, o primeiro pensamento é esse: não, vou me reerguer, mas o propósito de Deus é restaurar os casamentos, é manter a união que ele fez, a não ser que vocês realmente busquem de Deus para que vocês fiquem só. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. E a união é uma só. O homem une uma só carne, o homem e a mulher, para todo sempre, até que a morte os separe. Então, após esse 1 mês aí aproximadamente, chegou um dia que me bateu uma angústia tão grande, um desespero. Foi quando eu caí na real, né? Que todo aquele casamento de mais de 6 anos tinha ido de água abaixo, que estava desestruturado. E foi quando eu bateu um desespero muito grande, uma angústia, uma tribulação grande na minha mente, no meu coração. E ali eu sempre fui mais reservada com os meus sentimentos. Mas naquele momento, minha mãe, que para mim é uma verdadeira amiga, eu estou sempre compartilhando sobre minha vida, naquele momento era quem estava mais ali perto de mim. E minha mãe é uma serva de Deus, para a glória do Senhor Jesus, sempre estava ali orando por mim, né? E eu falei para ela naquele momento que eu estava com desejo no coração de ir na casa do Senhor, que eu estava angustiada, que eu estava abatida, que eu queria tanto que Deus falasse comigo, que eu acreditava tanto e tinha certeza que foi Deus que restaurou o nosso casamento, que eu queria que Deus falasse comigo. E falei ainda, vamos lá na igreja, né? Eu quero ver se Deus existe mesmo, porque isso está na minha vida. Porque se Deus não falar comigo hoje sobre isso, eu não vou voltar nem mais na igreja. Irmãos, eu tive essa atitude, irmãos. Nós sabemos que Deus só fala quando Ele quer. E aí, naquele dia mesmo, eu fui na igreja, irmãos. E uma igreja que as pessoas que estavam ali não nos conheciam, né? Tinha pessoas que nos conheciam, poucas conheciam minha mãe, assim, mais distantes da gente, não sabiam da situação que eu estava passando. E aí naquele dia tinha um homem de Deus ali, de um outro estado, que estava pregando naquela igreja. E ali, irmãos, eu me sentada ali naquele banco, e aquele homem usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, veio à minha direção e falou para mim: Deus manda te dizer que vai restaurar o seu casamento. Aquilo para mim foi o suficiente, irmãos. Foi o suficiente para mim saber que Deus estava assim na minha vida, que Deus é um Deus vivo. A partir dali a minha fé já foi restaurada, avivada. E aí, naquele mesmo dia, eu liguei para o meu esposo, falei com ele que nosso casamento foi preparado por Deus, que eu havia ido na igreja, que Deus tinha usado de um servo dele, contei tudo para ele. E que nós deveríamos sim confiar no Senhor e voltar, né, para o casamento. Eu achei que a partir dali que eu recebi aquela profecia que já estava certo que o casamento ia voltar, era naquele momento. E na angústia, no desespero, a gente quer um milagre urgente, né, irmãos? E aí ele me rejeitou naquele momento, disse que não tinha chances. E quando ela me ligou, eu achava ali que estava ligando, né, já tinha se passado mais de 1 mês. Estava ligando justamente porque tinha sentido ali naquele momento alguma fraqueza, mas lógico, ela veio me explicando que tinha buscado de Deus. E como eu também tinha o conhecimento da palavra de Deus, sabia que quando Deus realmente
quer falar com alguém, ele vai lá e revela a pessoa e mostra realmente a pessoa, alguém que não precisa nem te conhecer às vezes, vai lá e manda uma mensagem de Deus. E minha esposa explicou tudo aquilo, mas eu ainda estava ali naquela frieza espiritual, naquele transtorno de personalidade ali modificado, algo realmente maligno contra a minha vida. E disse para ela, tratei ela até com frieza na época, disse que não adianta, a gente não dá certo, a gente já tentou, foram 6 anos de tentativa. E a gente, no momento que passa por isso, esquece até de todos os momentos felizes que vivemos ao lado do companheiro, da companheira, né? E eu sempre tive um casamento feliz, mas naquele momento que vinha na minha cabeça era a infelicidade, eu dizia, não vai dar certo. Vamos prosseguir realmente, cada um no seu canto, e vamos providenciar o divórcio. Mas durante aquele momento, ele até se convenceu, falou que ia buscar do Senhor, sim, mas de uma forma muito fria. Uma das ligações, né? Uma das ligações que ela me fez, eu cheguei a dizer, vamos então, eu vou buscar de Deus para que ver o que pode confirmar. Mas no meu íntimo eu estava ali meio que convicto de que não queria dar nem esse espaço para Deus fazer a transformação. Eu estava realmente ali com o coração fechado, de pedra, para não querer nem dar espaço para isso. E aí ele já me ligou poucos dias depois, dizendo que já tinha desistido, que não ia mais buscar de Deus não, que já estava certo daquela decisão dele e que inclusive, né, já tinha aparecido outra pessoa na vida dele. Aquilo para mim me deixou com o coração mais despedaçado ainda. E naquele momento que eu estava ali já sozinho na cidade lá, eu acabei cedendo às tentações do inimigo e conhecendo uma outra pessoa. E aí vocês verem como o inimigo realmente quer destruir um casamento. Aquela pessoa ainda estava ali dentro da igreja. E aí foi quando... O inimigo manda pratos, irmãos. Temos que resistir, recusar os pratos de Satanás. E aí eu achei, nossa, que interessante, uma pessoa dentro da igreja. Eu vou tentar voltar a conhecer e viver a comunhão com Deus. E ali fui, inclusive comecei a visitar a igreja. A pessoa, na verdade, visitava a igreja, estava querendo ficar ali mais na presença de Deus também, segundo ela. E ali então vamos. Eu conheci aquela pessoa e comecei a frequentar a igreja também. E foi justamente no período que minha esposa estava vivendo essa transformação de Deus. Deus estava começando a falar com ela. Teve esse irmão que no primeiro culto que ela foi ali, já mostrou, Deus mandou a mensagem, Deus quer restaurar o seu casamento. E eu também buscando ali, só que buscando num outro propósito, numa cegueira por completa. Achando que a partir daquele momento minha vida ia dar um outro rumo. E até que dentro de dos cultos que eu fui, um pastor virou no culto, não apontou para mim, nem falou nada direcionado específico, e declarou, tem alguém aqui buscando de Deus sobre a separação do seu casamento, né? A destruição do seu casamento, você se separar de sua mulher. Deus está mandando te dizer aqui que ele não apoia, ele não é favorável a nenhum divórcio, e se você insistir nisso, ele pode até mesmo tirar a sua vida, para que o nome dele seja glorificado e que o propósito dele na vida da sua esposa, que está sendo abandonada por você, seja feito. E naquele momento eu realmente recebi aquilo para mim, mas a dureza do meu coração estava tão grande que eu disse, não vou continuar minha vida aqui, vou tentar esquecer essa palavra ali, que eu sabia que era para mim. Mas ainda assim eu estava insistindo ali em permanecer no pecado, em permanecer ali distante do propósito de Deus. Durante aquele tempo, irmãos, foi aí que começou a minha luta espiritual, irmão. Porque quando Deus fala com a gente, ele tem um tempo dele determinado para cumprir. Mas a gente quer o imediatalismo, irmãos. E a gente, naquela época, de forma até sem sabedoria, eu saía atrás de profetas,
né? Tive sim, Deus usou os servos do Senhor, teve misericórdia para falar comigo nessa causa, várias revelações, o Senhor falando sobre a restauração do casamento. Inclusive teve duas revelações que foram muito específicas, né? Falando que o Senhor havia mostrado que havia ali uma obra de macumbaria que tinha sido realizada, e foi aí que o inimigo achou brecha para entrar, né, no nosso casamento. Durante aquele tempo eu ficava ali na minha casa ou ia na igreja só buscando o Senhor, na oração, na madrugada, no jejum, na comunhão com o Senhor mesmo, buscando estar ali, fazer a vontade do Senhor, buscando obediência à palavra, obediência ao Senhor, estando ali na posição e vencendo também os pratos que Satanás me mandava. Parecia rapazes me convidando para sair, querendo, e eu descartava, falava que não tinha interesse. A gente tem que ter a força para descartar os pratos de Satanás, porque Satanás, ele quer impedir os planos do Senhor. E se você não está tendo força, se você está cedendo a esse tipo de tentação, o que você tem que buscar é orar. Busque de Deus essa força. Porque quando minha esposa estava passando por esse deserto, eu sei porque hoje a gente já conversou bastante sobre todo esse período que passamos afastados, ela tinha essas tentações, eu também passei e acabei cedendo, mas no caso dela, ela foi buscar a direção de Deus, foi buscar realmente força em Deus. Todo o sofrimento que ela estava vivendo, toda a angústia que ela estava vivendo, se não fosse a mão de Deus, ela não teria resistido. Então, assim, se você não conhece a Deus ainda, ou não conhece a palavra de Deus, busque. Todo o nosso testemunho aqui, a gente sempre fala do propósito de Deus, de oração, é porque realmente a oração tem poder de transformar a vida de um casal, de uma pessoa que está aí querendo se afastar de sua esposa. A oração tem poder de restaurar o seu casamento. Então busque a Deus, que Ele vai dar a direção, Ele vai acalmar seu coração, Ele vai lhe dar a certeza da vitória nesse processo aí de restauração de casamento. E foi assim que aconteceu com minha esposa, né? E depois, quando ela veio me relatar essa questão da obra de macumbaria, eu até mesmo relatei para ela, nossa, depois eu fui, que a gente já estava ali com o casamento restaurado, eu fui associando as coisas que a gente viveu. Quando eu estava ali no trabalho, eu tinha uma colega de trabalho que tinha até mesmo um certo nível de desabafo ali em termos de coisas profissionais comigo, e parecia ser uma pessoa do bem. Ela chegou em um dia e disse, vou fazer, vou ali comprar algumas coisas, algum material para fazer um despacho, uma obra ali contra uma pessoa. E naquele momento ela até brincou, e qualquer coisa eu vou até fazer contra a sua vida. E a gente ainda nem tinha passado por esse processo de separação. Mas eu creio que aquilo ali foi uma intenção maligna para que meu casamento fosse desestruturado. E nós nem acreditávamos nessas obras malignas de macumbaria, feitiçaria, magia negra. A gente achava que isso não existia, não tinha efeito nenhum. Mas tem, irmãos. Se você não tiver com a vida alicerçada, espiritual, sua vida acaba abrindo brecha e Satanás entra através dessas obras malignas. Exatamente. Depois, ainda essa mesma pessoa que falou foi também uma das que provocou até mesmo minha saída daquele trabalho. A pessoa acabou até mesmo, eu acho que queria uma certa competição contra a minha pessoa e queria ocupar aquele cargo que eu estava ali naquele momento. Não era nada grandioso, mas que a pessoa começou a querer, já até tinha uma certa confiança ali naquele ambiente de trabalho e começou a querer realmente ocupar aquele espaço. E eu acredito que o propósito da pessoa era me ver realmente destruído. Durante aquele período, enquanto eu estava lá com o joelho no chão, buscando o Senhor, me humilhando, né? Buscando me corrigir dos meus maus caminhos, buscando que Deus me purificasse cada vez mais para que eu pudesse estar no centro da vontade dEle, o Senhor estava agindo da forma dele, né? Deus permitiu até que ele perdesse o trabalho, que era tão importante para ele, né? Então, essa obra maligna, Satanás queria ver ele e eu, os dois destruídos, casamento destruído, tudo destruído. E Deus permitiu, porque os propósitos de Deus
Satanás não impede, mas para isso nós precisamos estar ali numa vida de oração, numa vida de comunhão com o Senhor, irmãos. Exatamente. Se não houver obediência a Deus, um propósito de viver realmente ali conforme os caminhos, a sabedoria buscada e encontrada em Deus, né? A prudência, um comportamento transformado por Deus, o agir de Deus, ele não vai estar ali operando para que uma pessoa receba ali o casamento restaurado e esteja ainda com um comportamento fora do que ele quer, né? Quem está buscando a restauração do casamento, você tem que buscar realmente obedecer a palavra de Deus. Deus quer isso de cada um de nós. O que quer que seja que você está enfrentando em sua vida de problema, busque a Deus, busque uma transformação, clame a Ele, chore nos pés do Senhor, ore todos os dias, porque o que foi realmente o ponto-chave, né, a chave da vitória para o nosso casamento e para a transformação da minha vida, que estava inclusive sem nenhum contato com minha esposa e vivendo ali afastado dela, e acabei ficando desempregado e ali comecei a buscar emprego, mas no meu íntimo, em nenhum momento eu começava ali a achar, foi porque eu separei da minha esposa, não. Mas ali minha esposa estava ali no propósito e buscando a restauração do casamento, orando, jejuando, porque isso é importante. É verdade, irmãos. O primeiro passo, eu sempre falo, é a gente reconhecer o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador, se render aos pés do Senhor, se humilhar, reconhecer os pecados da gente, pedir ao Senhor, se arrepender dos nossos pecados. Foi isso que eu fiz, eu procurei estar me examinando, pedindo perdão ao Senhor pelos meus pecados, para que Ele me limpasse, para que Ele me purificasse, para que minhas orações fossem, né, recebidas e atendidas por Ele, buscando me consertar dos meus maus caminhos, buscando estar no centro da vontade do Senhor. E naquela época eu estava disposta verdadeiramente à vontade do Senhor. Falei: Senhor, o meu desejo é que esse casamento seja restaurado. Se aquela revelação veio verdadeiramente do Senhor, vai se cumprir na minha vida. Mas, meu Deus querido, eu sempre falava para Ele que fosse de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a minha, né, irmãos? Porque a transformação é do Senhor. Glória a Deus. E minha esposa pedia, né, que se fosse realmente um propósito de Deus, fosse a vontade de Deus, a restauração do nosso casamento, que Ele transformasse a minha vida, né? E eu tenho certeza que esse período que eu passei afastado lá da minha esposa foi um momento que Deus estava me movendo, me transformando, quebrantando o meu coração, mudando o meu comportamento, para que eu não tivesse mais condição alguma de ficar querendo ficar afastado da minha esposa, né? Para que eu pudesse começar a sentir realmente o transformar de Deus, o trabalhar dele para voltar para o meu casamento. E no que eu conheço, e minha esposa pode afirmar ainda com mais propriedade, é que o propósito que ela estava buscando de Deus é: ó, meu Deus, se for para acontecer isso, que o Senhor tome os caminhos. Ou se o Senhor tem um outro caminho, que o Senhor também me mostre. Não era outra pessoa não, irmãos. Isso eu não buscava. Deus preparou outra pessoa. Eu falei: não, Senhor. Se for para mim ficar só, se eu for me dar paz, se esse for o teu propósito, que tu faça a tua vontade, meu Pai. Mas me dê paz no meu coração, que eu irei glorificar teu nome. Mas eu creio que o Senhor tem poder sim de transformar, de restaurar nosso casamento, porque não há coração duro que o Senhor não possa quebrantar. E assim foi, irmãos. Eu até falei com o Senhor: meu Pai, tu sabes, ó Deus, eu tenho tanto desejo de ter uma família, de ter filhos. Meu Pai, tem misericórdia de mim, a minha situação, eu estou aqui disposta a uma reconciliação, Pai, tem misericórdia. E quer dizer, irmãos, Deus, eu falei: meu Deus, Ele é teu filho, é feitura das tuas mãos, está nas tuas mãos, somos uma só carne. Está nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade. Se for preciso, Pai, se for o propósito do Senhor, não da minha parte, o Senhor tocar até na carne dele, que o Senhor toca. Mas, meu Deus, tem misericórdia de mim, meus irmãos. Sempre eu falava para o Senhor isso. Exatamente. E quando minha esposa realmente buscava: ó, meu Deus, me dá uma direção, jamais vai ser para buscar outra pessoa, não. Até porque só a morte pode separar uma só carne, né? Como a palavra de Deus, a gente já reforçou isso aqui, diz que tornam-se, o homem e a mulher tornam-se uma só carne ao se casar. Então, irmãos,
você que está assistindo o vídeo, busque conhecer a palavra de Deus, que ela é a verdade e ela liberta. Busque a Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai alcançar a Deus se não for conhecendo a verdade. Então leia a Bíblia. Então, nessa questão da morte, como eu tinha recebido até uma pregação em um culto que eu fui, ali na enganação que eu estava querendo viver, e um pastor falou para mim, no culto, né, de que se fosse para eu continuar naquela teimosia de querer continuar a separação, Deus poderia até mesmo me recolher, providenciar para que eu não estivesse mais em vida. E aconteceu comigo. Eu estive numa viagem por cerca de uns 500 quilômetros, estava ali exposto, né, e à noite ainda, e já próximo de chegar ao destino, uns 100 quilômetros, aconteceu de eu ter ali um dos pneus estourados. Mas a mão de Deus me protegeu ali para que eu estivesse em vida, porque o propósito dele era realmente restaurar o nosso casamento. Mas ainda assim eu continuei teimando e querendo continuar ali, ainda separado da minha esposa. E ele sempre me ligava, a gente ficou um tempo sem se falar. Porque eu tentei por diversas vezes, né, colocar a minha própria mão para que ele voltasse, e não foi assim que aconteceu. Eu tive realmente que viver um deserto ali, um silêncio, tanto sem comunicação com ele. Também teve um tempo que Deus silenciou, não falava mais através de revelações. Foi um momento ali entre eu e Deus, que Deus queria ali ver minha perseverança, né, diante dele, minha fidelidade, minha fé a ele. Então, durante aquele tempo, eu me reservei ali para estar só na presença do Senhor. E você pode, que está ouvindo o vídeo, você pode estar passando por isso já há alguns anos e já está buscando de Deus essa restauração do casamento. Mas não desanime, continue no propósito de Deus. Ele vai fazer o milagre, ele vai transformar a vida do seu esposo verdadeiramente. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, pode ter certeza disso. E esperar no Senhor, irmãos, é realmente estar confiante, buscando forças, né, espirituais no Senhor, ter uma vida de intimidade com o Senhor ali na oração. O Senhor conhece quem quer compromisso com Ele, quem está interessado realmente de que a vontade dEle se cumpra. Ele conhece teu coração, tá? E se ainda não chegou a hora, você não precisa desesperar, tentar colocar a sua mão, tentar dar um outro caminho para a sua vida, porque não é isso o propósito de Deus. É como minha esposa falou, você tem que buscar ter intimidade com Deus e obedecer a Ele. E, irmãos, às vezes, na hora que você mais está ali buscando a Deus, às vezes é a hora que Satanás mais está furioso, fazendo de tudo para você desistir, para você ceder aos pratos que o inimigo manda, para fazer com que você se desvie ali da vontade de Deus. Então você tem que estar fortalecido no Senhor, irmãos. E você que está assistindo o vídeo, se não serve a Deus, a gente jamais vai estar aqui pregando, falando nada que não seja conforme a palavra de Deus. Então, se você ainda não serve a Deus, busque conhecer a verdadeira palavra, busque realmente estar neste propósito. Porque para haver a restauração do seu casamento, para haver a restauração da sua família, você precisa sim buscar a Deus e conhecer a verdade. E Deus conhece a sinceridade que há no coração de cada um. Como eu falei, o inimigo fica furioso quando vê você ali buscando a Deus. Ele quer fazer de tudo para você desacreditar na sua bênção. Então, durante aquele período que eu mais buscava a Deus, mais jejuava, era o momento que eu mais sofria também, porque o inimigo está todo tempo lançando pensamentos negativos, querendo te desanimar, o inimigo lança assim, pensamentos para você desistir, de que a bênção não vai chegar. E fora que começou um problema maior ali naquele momento, que meu esposo começou me ligando, pressionando para que eu mandasse a documentação para o divórcio. Aquilo ali me deixou ainda mais destruída, ali na carne, né, na fraqueza, mas meu espírito estava fortalecido em Deus. Exatamente, eu passei por aquele momento ali de acidente, não reconheci a obra de Deus para me livrar do acidente e ainda assim continuei a querendo estar afastado da minha esposa e comecei a ter contatos, umas 2, 3 vezes tive contato com ela por telefone, ligando
às vezes até ligando no telefone da casa que ela estava morando, e liguei dizendo, manda a documentação, eu preciso para poder dar entrada no divórcio e para que a gente resolva essa questão. E de uma forma muito fria, muito grosseira assim comigo. Manda logo, me dando muita pressa, sabe? Dizendo que já estava com advogado para resolver logo isso. Uma pressão muito grande. Era sempre me ligando, me pressionando. Eu fiquei ali sem ação, né? Só clamando a Deus, sem saber o que fazer naquele momento. Exatamente. E na minha mente, eu estava ali tomando a decisão correta, né? E ainda isso já tinha se passado aí cerca de 3, já no 4º mês praticamente. E eu ainda naquela situação, num comportamento totalmente diferente do que eram os 6 anos que a gente tinha vivido juntos. E provocando, dizendo, não, manda logo, porque a gente precisa já dar um basta nisso, a gente precisa realmente encerrar essa questão do divórcio, para que cada um siga o seu rumo. Verdade. Naquele momento, irmãos, igual eu falei aos irmãos, eu estava congregando em algumas igrejas, mas não fiz um comprometimento com nenhuma denominação. Estava buscando a Deus ali em casa também, em oração. E, irmãos, para aceitar o Senhor de verdade, verdadeiramente, e tá seguindo a palavra do Senhor, ter uma vida de intimidade, é independente de igreja. Placa de igreja, denominação, não vai salvar ninguém, irmãos. Naquele momento, eu encontrei as maiores experiências que eu tive com Deus foi dentro do meu lar, ali na oração. E a oração tem poder, né? E Deus começou então, depois de tanta situação complicada, tanto provação ali da fé, porque realmente é como minha esposa falou, o inimigo tenta cada vez mais sugar sua energia, colocar você mais angustiada, mais provado, mais para poder desistir do propósito de Deus. Eu cheguei ali, começou a acontecer situações de minha vida para que realmente Deus fizesse o trabalhar. Eu perdi o emprego, tive que me mudar de cidade, fiquei ali desempregado por mais dois meses praticamente. E foi ali que Deus foi começando a trabalhar em minha vida. Ele me fez minha vida mudar totalmente o cenário para que ele começasse a modificar o meu ser. Porque logo depois que eu perdi o emprego, ainda assim eu ainda estava ali insistindo para minha esposa mandar a documentação. Mas ali Deus começou a operar. A gente sabe que uma situação já foi o mover de Deus para que no final eu tivesse uma vida transformada. E aquilo que eu estava ali cego espiritualmente, Deus colocasse por terra e eu pudesse enxergar o amor que eu sentia verdadeiramente e sinto por minha esposa. Verdade, irmãos. Então, durante aquele momento que ele estava pedindo o divórcio, eu comecei a buscar orientações de Deus. E eu fui até um pastor, irmãos, que aquele pastor, eu expliquei minha situação, ele falou, olha, manda a documentação, se realmente ele quer o divórcio, dê o divórcio para ele, e depois que o divórcio sair, você já está livre para casar com outra pessoa, porque foi ele que não quis. Então, irmãos, aquilo ali já entristeceu meu coração, porque a palavra de Deus nos traz outra coisa, que o Senhor odeia o divórcio, né? O propósito do Senhor não é o divórcio. O casamento, conforme a gente já falou, é uma só carne. Não é assim, qualquer situação já desfaz, não, irmãos. Então a gente tem que ter muita sabedoria, aonde a gente está buscando conselhos, com quem, para a gente não cair em cilada. Buscar o maior conselho está na palavra do Senhor. Irmãos, se você está sem força de orar, sem uma orientação espiritual, até convido os irmãos aí, né, que está sendo uma bênção na nossa vida hoje, para ir lá para o canal Refúgio dos Crentes. Ali tem uns servos de Deus abençoados à frente dessa bênção, dessa porta aí, que é fonte de bênção na vida de muitas pessoas. Vamos estar ali conosco no círculo de orações, orando, né? Os irmãos estão ali para abraçar as almas que estão necessitadas aí da palavra do Senhor, de oração, de estar ali buscando o centro da vontade do Senhor. É uma sugestão que eu faço aos irmãos, mas os irmãos podem sim buscar a Deus nas igrejas. Se você já tem uma igreja, já tem um pastor que te acompanha, né, tá seguindo a palavra do Senhor, amém, irmãos. Mas não deixe de orar. Principal chave aí da vitória é a oração.
é a oração. E lá no canal o Refúgio dos Crentes, tem também o canal Restaurando Sua Fé, que é de uma família abençoada por Deus, missionária irmã Giane, né, o irmão Israel, que estão aí, eles, uma família de bênção, né, irmã Israiane, irmão Gabriel, é bênção, irmãos. Vão para ali, que com certeza Deus vai restaurar a fé de vocês ali. Nós também estamos lá junto com eles, nesses propósitos de oração, porque nós temos que estar ali fortalecidos, irmão. A igreja precisa estar, a igreja somos nós, precisa estar unidas, buscando o Senhor. Exatamente. E faça da sua casa uma casa de oração. Busque a Deus. Você sozinho, você orando, Deus vai operar. Pode ter certeza disso. O canal que minha esposa está recomendando é algo que vai ainda fortalecer você ainda mais. Lá tem testemunhos, a missionária Jeane, uma irmã, uma serva de Deus, instrumento de Deus para nos ensinar sobre a Bíblia. Ela faz ali algumas pregações sobre qual é a vontade de Deus realmente para nossas vidas, sobre todas as situações que enfrentamos na vida, não somente a questão do casamento, questão de enfermidades, tudo. Então é importante você estar ali realmente buscando, é um fortalecimento, né? Deus manda amigos para que nos apoiem nessa situação. Servos de Deus assim verdadeiros. Glória exatamente, a Deus. assim como nós estaremos aqui, estamos pedindo a Deus para que possamos cada vez mais apoiando também vocês que estão buscando a libertação, a restauração do seu casamento. Estamos já nesse propósito de oração. Todas as pessoas que deixaram seu nome aqui, o nome do seu companheiro, da sua companheira, nós já estamos em oração. Então os irmãos estão convidados, todos vocês na verdade estão convidados para poder estar lá buscando este operar que vem de Deus. Lá vai estar alguns irmãos orando, mas o mais importante é a presença de Deus e a sua busca pela sua libertação. Irmãos, dando prosseguimento aqui para finalizar, durante aquele momento, irmãos, ele solicitando o divórcio, eu falei, orei, entreguei aquela documentação nas mãos do Senhor, falei, Senhor, eu estou enviando pela fé, seja feita a tua vontade, cumpra o teu propósito. Enviei para ele aquela documentação e libertei aquela apreensão do meu coração sobre essa documentação. E eu, quando recebi esses documentos que ela me enviou, Deus já estava fazendo o operar dele, né? Eu já deixei de lado aqueles documentos, para você ver, estava tão insistente com aqueles documentos, deixei de lado os documentos, guardei os documentos e não dei sequência à solicitação que eu já queria que fosse dado andamento. Não dei sequência, deixei lá de lado. E comecei ali, Deus começou a operar e eu comecei a sentir saudade da minha esposa, saudade de todo o tempo maravilhoso e abençoado no nosso casamento que a gente viveu, todos os 6 anos, dificuldades, às vezes brigas, todo casamento passa. Mas eu vou passar aqui uma vivência que a gente tem agora, que estamos cada vez mais nos pés do Senhor. Você e seu marido, quando se reconciliar, pode ter certeza que o casamento melhora ainda mais. Que é como minha esposa falou lá no início, o casamento nosso tem sido cada vez melhor. Verdade. Tem cessado por completo. Já tem meses que a gente não discute. Tem meses que a gente não fala nada para um desagradar o outro. Então, irmãos, estamos cada vez mais unidos, cada vez mais transformados por Deus. E continuando a questão da restauração do casamento, para finalizar, Deus começou a operar ali e eu comecei a sentir saudade da minha esposa, comecei a reviver tudo o que tinha de bom em nosso casamento, nossa mente. Aquela cegueira espiritual, né, caiu por terra. Deus começou a tirar aquela nuvem negra que Satanás tinha arquitetado. Através do quê? Das campanhas de oração que eu estava ali nos pés do Senhor fazendo. Encerrava uma campanha, eu começava outra. Não cessava, era orar sem cessar. A palavra de Deus nos diz. E assim eu fiz, irmãos. E eu comecei a buscar força para poder até mesmo voltar a fazer contato com ela. Porque depois de tanta afronta, depois de tanta humilhação que eu fiz ela passar, eu estava naquele momento decidido a batalhar pelo meu casamento. Ó como é o operar de Deus. Só Deus faz isso. Isso não vem do homem. É só Deus. E ali eu estava decidido. Eu disse, não, vou ligar para ela.
E aí tentei alguns dias e o celular dela estava desligado, não consegui falar com ela. E aquilo veio remoendo no meu coração. Alguns dias eu, dentro do meu quarto, deitava ali e chorava, inclusive, sentindo de que Deus estava fazendo um trabalho em minha vida, sentindo a necessidade de restaurar, de retomar o meu casamento. E aí foi quando um dia eu consegui falar com minha esposa. E tem um operário tão lindo que minha esposa, inclusive, pode relatar para vocês. Foi uma bênção tão grande, irmãos. Igual eu falei com os irmãos aí, né? Que Deus fala quando Ele quer. Passou meses, Deus silenciou, igual eu falei com os irmãos. Mas tinha uma irmã, né? Muito usada na presença de Deus, ali uma vida de intimidade com Deus, que estava orando por mim, por essa causa. Já tinha alguns dias que eu não falava com essa irmã. E ela disse que durante a oração que ela teve, Deus revelou que a minha bênção estava chegando, que o milagre já estava chegando, a hora de cantar estava chegando, aleluia. E ela me ligou e me falou isso. Quando foi no dia seguinte, irmãos, foi o dia que meu esposo entrou em contato comigo. E aí, irmãos, Deus já aí cumpriu, né? Porque a revelação que é de Deus, ela se cumpre. Glória a Deus. E eu, quando estava nesse propósito, Deus estava me transformando. Foi uma situação tão gloriosa da parte de Deus que eu disse, meu Deus, eu no meu íntimo, conversando com Deus, meu Deus, independente da situação que estiver minha esposa, se ela estiver já enfrentando, porque eu não sabia como estava a vida dela, né? Se ela estiver enfrentando alguma vida que está fora do seu propósito, buscando de repente estar numa vida de farra, o que quer que seja, porque eu não conhecia como é que ela estava vivendo, eu vou lutar, batalhar, o que quer que seja que eu tiver que enfrentar. Por mais que eu tenha que de repente enfrentar a mesma humilhação que ela passou da minha parte, eu vou buscar do Senhor para que o meu casamento seja restaurado. E ali Deus começou a fazer uma operação tão maravilhosa que Ele começou a me abençoar também, abriu uma porta de emprego na minha vida, no mesmo período que eu fiz o contato com minha esposa. Né? Quando eu fiz o contato com ela, ela até se espantou, achou, o que será que ele está querendo? Mas como Deus já tinha alertado, era realmente para retornar ao casamento. E foi quando Deus completou a obra. E para a honra e glória de Deus, a gente conseguiu se entender. A gente conseguiu, estava tudo nos caminhos do Senhor. Tudo já desenhado para que a gente... O problema do casamento se iniciou lá em janeiro de 2015. E aí já era junho, 6 meses havia se passado. E a gente estava retomando o contato para se unir novamente e viver um novo casamento, um casamento restaurado e melhor ainda do que os 6 anos. Hoje a gente já está completando 10 anos no total de casamento. Glória a Deus. Naquela época que ele me procurou, ele já estava transformado. Jesus já tinha transformado, já estava pronto, porque a obra do Senhor ela é completa. Ele estava ali arrependido de tudo, um verdadeiro arrependimento, se humilhando mesmo ali, né, diante de Deus primeiramente, mas buscando que eu desse o perdão para ele, buscando o perdão de minha família, que também, né, ficou triste com toda essa situação. Então ele já estava disposto para ir lá e assim foi, ele foi, né, até a minha cidade, pediu perdão para mim, para minha família, e aí já houve aí uma reconciliação, para a glória de Deus, irmãos. Foi uma bênção. Vocês podem estar passando, quem está aí assistindo o vídeo, está passando por uma situação dessa de destruição do seu casamento, pode estar passando isso por anos. Não desanime, confie em Deus, busque a Ele. Muitos podem até desacreditar, como minha esposa enfrentou às vezes até pessoas da própria família que diziam, não, pode tirar da cabeça ele não vai voltar, ele não disse que ele está decidido. E da minha família também, minha esposa chegou a fazer contato com um familiar meu para perguntar e disse, não, Giovanni é cabeça dura, pode ter certeza, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele não modifica. E olhe que Deus tem o poder de modificar. Pode ter certeza. Por mais duro que o seu companheiro, sua companheira pode estar aparentando ser, Deus tem o poder de transformar. Não importa quanto tempo tem, quantos anos tem, não importa se já divorciou, se ele já está com outra, se já tem filho com outra. Irmãos, se ele está com filha com outra, irmãos, não vai colocar a mão sua não, vai entregar nas mãos do Senhor. Mas se ele está já em um outro relacionamento, ele está cometendo adultério. Mesmo que vocês já se divorciaram. E o adultério, irmãos, lá em Apocalipse nos traz que aquele que estiver em adultério vai perder a salvação, irmãos.
Então lute também pela vida espiritual do teu esposo, orando para que ele venha largar o adultério. Não importa, né? A gente tem que abandonar o pecado, se arrepender e abandonar. Não importa a circunstância, quantos anos tem. O que vale para Deus é sua verdadeira humilhação, é sua verdadeira sinceridade diante dele. Você não desistir, não cair nas tentações de Satanás, ficar na posição ali buscando se purificar, se limpar mais e mais na presença do Senhor. E é por isso que a gente tem estado aqui tentando apoiar vocês, para que vocês busquem cada vez mais a Deus. A gente deixou aí nossa recomendação de um canal abençoado por Deus. Lá não está o homem, está a presença de Deus. Lá vocês vão ver realmente o trabalhar de Deus e confiem no Senhor. Busquem realmente a mudança do comportamento de vocês. Então vou deixar aqui mais uma vez, reforçar o convite que já fizemos. Vai lá no canal Refúgio dos Crentes e se inscreva e acompanhe as orações. O propósito lá é unicamente apoiar vocês na oração e passar a vontade e a palavra que realmente Deus nos deixou para seguirmos. Verdade, irmãos. Não desista e persista esperando no Senhor, porque tenha certeza que os que confiam e esperam no Senhor, esses vão receber das mãos do Senhor a bênção. Esses não vão ficar sem resposta. Quem está na posição, o Senhor conhece, o Senhor honra, o Senhor levanta a cabeça do abatido, o Senhor honra o humilhado, o Senhor dá a bênção, sim. Deus é todo poderoso, Ele muda qualquer situação. Esteja com tua fé alicerçada no Senhor, que Ele tem todo o poder de transformar qualquer situação em bênção. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. E assim como Deus transformou a minha vida, me fez cair essa cegueira de que eu estava ali enganado, buscando até mesmo outra mulher, Deus me libertou, tirou dos meus caminhos, me salvou, me libertou de acidentes e para a honra e glória de Deus me trouxe de volta para minha esposa, restaurado e transformado, modificado, em nome do Senhor Jesus. Verdade. Que Deus abençoe a todos. E também é importante, irmãos, destacar que é importante ter o perdão também do cônjuge. Porque quando o seu cônjuge está ali desviado da presença de Deus, está fazendo as coisas do seu próprio entendimento, no pecado, ali é espírito maligno usando da vida dele. Ali ele está agindo, às vezes, do seu próprio entendimento, irmãos. A gente tem que dar o perdão, sim, limpar o coração, porque o Senhor limpa, sim, transforma toda mágoa. Eu perdoei ele, toda situação. Também tenho buscado, nós temos como casal, buscar cada dia, né, estar permitir a transformação do Senhor, porque Ele é o oleiro, o Senhor é o oleiro, Ele nos transforma, nos modela, transforma a vida espiritual, a vida material, matrimonial, tudo. Não há situação impossível para o Senhor. Irmãos, estamos finalizando. Deus abençoe. Nos perdoe aí por um vídeo longo. E mais uma vez, finalizo já convidando. Vamos para o canal Refúgio dos Crentes. Vamos nos unir ali a esse círculo de oração que é bênção. Vamos perseverar na oração. Deus vai honrar a tua fé. Viu? Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus. Amém.